Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão. Rodada do Brasileirão encerrada, rodada de Libertadores mata-mata na quinta-feira. Como que está a semana do Flamengo se iniciando? O Cruzeiro consegue virada no final do jogo. Vamos falar muito sobre tabela do Brasileirão e possível escalação do Flamengo contra o Estudiantes. O Flamengo que precisa aí de um bom resultado no jogo de ida, né? Vamos decidir fora de casa. Tá chegando agora, segue a gente aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like e vamos que vamos. Falar primeiro do Campeonato Brasileiro e depois a gente fala dos demais assuntos. Campeonato Brasileiro, o Flamengo quebra aquele tabu normal, né, pelo futebol que tem apresentado, o Flamengo tá um time muito sólido, principalmente defensivamente falando, e ofensivamente o time melhorou muito com a chegada de Samuel Lino, né. Que falar de Arrascaeta, sem comentários, ele fala por si só, seus números impressionantes, superando aí 2019. E o Campeonato Brasileiro vai se definhando, né? Vai indo pro finalzinho, vai se acabando. E o Flamengo favorito, juntamente com o Palmeiras, né? Palmeiras que venceu seu jogo contra o Internacional, decidindo no primeiro tempo. O que esses dois times têm em comum nessa reta final de Brasileirão? Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem dois. Né? O Palmeiras joga contra o Juventude e joga contra o Santos no jogo a menos. O Flamengo tem um jogo contra o Sport. Né? Na tabela do Brasileirão, hoje o Flamengo tem uma distância do Palmeiras de 3 pontos. 3 não, 4 pontos, né? Lembrando que o Cruzeiro tem 47, mas já tem 23 jogos. Então acredito que o Cruzeiro fica um pouquinho aí fora dessa briga. A não ser que ambos os times, Flamengo e Palmeiras, tropecem bastante, que eu acho pouco provável. Nas demais rodadas que faltam para o Brasileirão acabar, Palmeiras e Flamengo terão aí 9. Deixa eu contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adversários iguais das últimas 16 partidas que o Flamengo precisa fazer, né? E o Palmeiras 17, que é o caso dos dois jogos a menos. Então vamos lá. 10 times iguais, fora o confronto direto, né? Vasco da Gama, Cruzeiro, Bahia, Fortaleza, São Paulo, Santos, Fluminense, RB Bragantino, Atlético Mineiro e Ceará e Mirassol. Esses são os times que ambos os clubes irão enfrentar nesses restantes de rodada que tem ainda pela frente. O que isso determina? Repetindo o primeiro turno, o Flamengo teve 9 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. O Palmeiras teve 9 vitórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso mesmo. O Palmeiras teve 8 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Jogos mais difíceis do Flamengo aí. O Flamengo joga fora contra o Corinthians, joga em casa contra o Cruzeiro, joga o clássico contra o Botafogo fora, Bahia joga fora, Flamengo vai jogar contra o Fortaleza com um novo técnico, fora também. Flamengo vai jogar fora contra o São Paulo no Morumbi, um São Paulo que a trancos e barrancos vem dando uma melhorada na tabela, né? Ganhando seus joguinhos por 1-0. O Flamengo joga em casa contra o RB Bragantino, joga fora contra o Atlético Mineiro, joga em casa contra o Ceará e fecha o Brasileirão contra o Mirassol fora de casa. Já o Palmeiras tem o Bahia fora, clássico contra o São Paulo, clássico contra o Santos. Inclusive são 2 jogos contra o Santos, né? Aí joga em casa contra o Red Bull Bragantino, joga fora contra o Flamengo, né? Joga fora contra o Mirassol, joga fora contra o Atlético Mineiro, joga no Allianz Parque contra o Fluminense, joga fora contra o Grêmio, e joga fora contra o Ceará. O Palmeiras pega o Vitória em casa, pega o Juventude em casa, né? Tem o jogo do Juventude fora também, que é um jogo a menos. Então, as duas tabelas, vamos dizer assim, são bem difíceis para ambos os times, né? O Palmeiras vai ter aí 3 clássicos, né? Um contra o São Paulo, 2 contra o Santos. Vai pegar o Cruzeiro, né? Assim como o Flamengo vai ter 3 clássicos, Vasco, Botafogo e Fluminense, também pega o Cruzeiro e também pega o Atlético Mineiro. Assim como o Palmeiras pega o Atlético Mineiro fora, o Flamengo também vai jogar fora contra os caras, né? Então, são jogos aí bem parecidos, né? E o que determina, vamos dizer assim, o campeão no final do campeonato? Acredito que o Flamengo seja campeão aí com as 4 rodadas de antecedência. Por quê? Se o Flamengo fizer o seu deverzinho de casa,
vencendo seus jogos no Rio de Janeiro, independente do mando do Botafogo, né? Então, vencendo o Vasco, vencendo o Cruzeiro, vencendo o Botafogo, joga fora contra o Corinthians, até chegar no Palmeiras, né? Então joga contra o Vasco no Rio, joga fora contra o Corinthians, joga em casa contra o Cruzeiro, joga fora contra o Bahia, joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo e joga contra o Palmeiras em casa. Então o Flamengo vai ter os 2 clássicos no Rio, mais o jogo contra o Palmeiras, mais o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo vai ter aí 4 jogos, né? Dos próximos 6, o Flamengo vai ter 4 jogos no Rio de Janeiro. O Palmeiras recebe o Fortaleza, visita o Bahia, recebe o Vasco, faz um jogo contra o São Paulo, tem o jogo do Juventude nesse meio termo e joga contra o Flamengo. O Palmeiras vai jogar em São Paulo contra Vasco, São Paulo, Juventude, mas acho que o Juventude é no primeiro turno ainda, né? O mando de campo dele. Mas enfim, Vasco, São Paulo, Red Bull e Flamengo. Então, assim como o Flamengo vai ter sequência de 4 jogos no Rio de Janeiro, o Palmeiras também terá uma sequência de jogos em São Paulo, né? Até chegar o jogo contra o Flamengo. Se o Flamengo fizer o dever de casa e não perder pontos para Vasco e Botafogo como fez no primeiro turno, acredito eu que vença esses 2 clássicos, né? Acho que o jogo mais chato aí seria contra o Cruzeiro no Maracanã, né? E contra o Bahia fora antes do jogo do Palmeiras. Lembrando que a gente vai jogar fora contra o Corinthians em Itaquera, mas o Corinthians é nosso freguesão lá, né? Nosso time é bem mais forte que o do Corinthians, assim como é bem mais forte como de qualquer outro time. Mas enfim, clássico é clássico, contra o Vasco os caras da vida, tem muita sorte contra o Flamengo também, né? Então o Flamengo fazendo o seu dever de casa, vencendo o Vasco, vencendo o Corinthians, Cruzeiro em casa, vencendo o Bahia, a gente sabe que o Flamengo contra o Bahia também é tranquilo. Tem o Botafogo. Se o Flamengo conseguir fazer essas 100% nesses 5 jogos, a gente chega contra o Palmeiras, jogando em casa, né? Vencendo o Palmeiras é algo difícil? É, algo difícil. 6 vitórias seguidas aí contra todos esses times, Vasco brigando para não cair, Corinthians brigando por Sul-Americano e Libertadores, Bahia brigando por Libertadores, Botafogo brigando por Libertadores, né? Do outro lado, o Palmeiras vai ter o Fortaleza brigando para não cair, Bahia brigando pela Libertadores, lembrando que o Bahia ganhou do Palmeiras no primeiro turno lá no Allianz, né? Então o Palmeiras pega o Vasco brigando para não cair, o Palmeiras pega o São Paulo brigando pelo G6 ali da Libertadores, né? E pega o Red Bull. Red Bull Bragantino é o time mais safado que tem, né? Antes do Flamengo. Então, o Flamengo vai ter suas dificuldades nesses 5 jogos, assim como o Palmeiras vai ter dificuldade nesses 5 jogos. Se o Flamengo conseguir fazer o que ele vem fazendo, jogando bem, vencendo os jogos, né, que o Flamengo parou de dar mole, acredito que a gente já coloca a mãozinha na taça contra o Palmeiras, vencendo o Palmeiras no Maracanã. Por quê? O Palmeiras, assim como o Flamengo, tem um jogo no meio de semana da Libertadores, isso vai definir muita coisa, porque o Flamengo vencendo bem na quinta-feira contra os Estudiantes, o Palmeiras joga fora contra o River Plate. Se o River Plate conseguir ganhar seu jogo lá, não vai ser um jogo fácil. A gente sabe que o Palmeiras vai jogar no contra-ataque. O contra-ataque do Palmeiras está redondinho, né? Com o Vitor Roque voltando a jogar bola. Então, o River Plate fazendo um bom jogo, vencendo, sei lá, por 2-0, seria um resultado muito interessante, né? Para vir para o Brasil jogar contra o Palmeiras aqui. Forçaria o Palmeiras a colocar um time misto no final de semana. O Flamengo não vai de time misto porque é clássico. Flamengo e Vasco, né? Acredito que não vai de time misto. E também tem a grande questão de qual time que o Flamengo vai jogar contra o Estudiantes, né? Tem essa questão. A gente vai falar aqui dos retornos, né? Que o Flamengo terá Bruno Henrique, Varela, quem mais estava fora? Deixa eu ver aqui quem é o outro que estava fora. Bruno Henrique, Varela e Léo Ortiz, né? Que estava suspenso do Brasileirão e volta a jogar na Libertadores. Então, acredito que o Flamengo vai de titular full contra o Estudiantes e vai de titular full contra o Vasco. Porque se o Flamengo mata o jogo contra o Estudiantes no primeiro jogo no Maracanã, faz uns 3-0, show de bola. Dá pra gente jogar lá com um time misto, né? Quem sabe que o time misto do Flamengo já é um baita de um time, né? Vamos ser sinceros. Ou entrar com o time titular no primeiro tempo e no início do segundo tempo troca 5 peças lá
e revigora os caras e já vai estar, vamos dizer assim, se der tudo certo com a classificação, ficaria tranquilo. O Palmeiras, a gente sabe, não sei como é que tá o River Plate, se tá jogando bem, se não tá, mas se o River Plate fizer seu dever de casa, ganhar do Palmeiras lá, o Palmeiras vem com time misto contra o Fortaleza. O Fortaleza está com um novo técnico, voltou a vencer, brigando para não cair. Fortaleza que hoje tem 18 pontos e está aí exatamente a 5 pontos para sair da zona de rebaixamento. Então, o Palmeiras teria um adversário, vamos dizer assim, chato. O Flamengo teria um clássico chato também. Porém, o Flamengo estaria com o time titular e possivelmente o Palmeiras estaria com o time misto. Lembrando que o time misto do Palmeiras é inferior ao time reserva do Flamengo, né? Então, é, nós teríamos aí uma possibilidade muito grande de abrir pontos e vantagens contra o Palmeiras. Nos demais jogos, que seria, vamos dizer assim, mais igualitário, que já teria o jogo de volta na semana seguinte, né? Acredito que os dois times tenham tudo para vencer seus jogos. E aí chegaria Flamengo e Palmeiras. Flamengo vencendo o Palmeiras no Maracanã, né? Nós estaríamos aí com a vantagem que hoje é de 4 pontos, né? Nós estaríamos com a vantagem aí de possivelmente, quem sabe, 6 pontos. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Acredito que vença o Juventude, né? O Juventude tem um jogo deles tanto no Aliança quanto no Alfredo Jaconi lá. E tem o clássico contra o Santos. A gente sabe que o Santos tá meio enjoadinho, tirando ponto de todo mundo. É um time fraco, mas tá tirando ponto de todo mundo, né? Então, e é clássico paulista. Então a gente não sabe de fato o que pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Mas enfim, o Flamengo fazendo seu deverzinho de casa até o jogo do Palmeiras, se o Flamengo conseguir fechar essas vitórias até o jogo do Palmeiras e vencer o Palmeiras, a gente já tá com a mão na taça. Uma mão na taça pelo fato de 29ª rodada, faltando aí 7 rodadas para acabar, o Flamengo vai ter aberto aí pelo menos uns 6 pontos do Palmeiras. Isso é, já zerando os jogos a menos, tá? Tô contando aí com a vitória do Flamengo no jogo a menos que ele tem e uma vitória a mais e um empate contra o Santos. Não acho que o Santos perca dentro da Vila contra o Palmeiras, né? Então, acredito que o Santos pelo menos empate com o Palmeiras na Vila e o Palmeiras vença o Juventude. A gente sabe que o Juventude lá é meio chatinho, mas eu acredito que o Palmeiras vença sem problemas. Ou seja, o Palmeiras somaria aí 4 pontos, ficaria com 50, o Flamengo 53. Chegando Flamengo e Palmeiras, com a diferença aí de 3, 4 pontos, o Flamengo vencendo o Palmeiras, abre aí 7, 6, 7 pontos aí que poderia sacramentar o título do brasileiro. Tendo em vista que ainda teria aí as semifinais da Libertadores e final da Libertadores, que também poderia impactar nas rodadas finais do Brasileirão. Mas enfim, para não ficar tão longo o vídeo, eu tava olhando essa tabela, inclusive o Neto falou, né, o Flamengo já é campeão. E aí o Veloso respondeu, rapaz, tá com tudo para ser, por conta de que o Flamengo não, vamos dizer assim, o Flamengo tem sofrido pouquíssimos gols, tem jogado muito bem, tem criado muitas oportunidades, não tem dado mole, né? Com a chegada do Samuel Lindo, o ataque começou a fazer muito mais gols, né? Ajudando muito mais na criação. E o Flamengo é aquele time que hoje, sem demagogia, sem hipocrisia, sem salto alto, hoje é o time que a gente sabe que se entrar em campo para não ganhar, só se for aquele pênalti como foi o Grêmio, um acidente, né? Um desastre. Mas fora isso, o Flamengo joga sempre pra frente, tentando controlar o jogo, finalizando, tentando criar as oportunidades, né? Sem dar oportunidade para o adversário, assim como foi contra o Juventude. Controlou o jogo inteiro, né? Fez ali seus 2 gols sem forçar muito e saiu vitorioso. Então a gente não consegue ver outro cenário a não ser o Flamengo vencendo os jogos. Lógico que cada jogo tem sua situação, um cartão vermelho que acontece no início do jogo, uma saída de bola errada. Lembrando que a maioria dos gols que o Flamengo tem sofrido tem sido falhas individuais, pênaltis bestas, né, alguma coisa do gênero, né? Tirando acho que o único jogo que o Flamengo realmente sofreu no Brasileiro foi contra o Cruzeiro, e mesmo assim, os 2 gols, um de pênalti e aquele primeiro gol do Caio Jorge, pra mim, o Léo Pereira não era pra ter andado pra trás, era pra ter matado a jogada ali, derrubado o moleque, feito a falta. Mas enfim, o único jogo que o Flamengo, vamos dizer assim, sofreu no Brasileirão foi contra o Cruzeiro, né? De lá pra cá, o Flamengo tem sido muito, 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 muito regular, né? E tem feito o que é esperado do Flamengo, se sobressair sobre seus adversários inferiores. E é isso que o Flamengo tem feito. Quinta-feira nós temos a primeira partida, né, das
quartas de final da Libertadores, Flamengo e Estudiantes. Assim como o Felipe Luiz falou na entrevista, que já tem o Córdoba, né, na fase de grupos como exemplo. Não pode dar mole, e isso é importante, né? Ou seja, ele ter citado essa derrota para o Córdoba dentro do Maracanã deixou bem claro que a ferida ainda está cicatrizando, não fechou, né? As lembranças ainda estão lá. A gente espera que o Flamengo faça de fato um excelente jogo, né? Torcer para o gol sair muito rápido antes dos 25 do primeiro tempo, porque toda vez quando o Flamengo faz um gol no início do primeiro tempo, o jogo fica muito mais simples, né? E pensando num 3-0 aí, que seria para mim o resultado perfeito nesse jogo de ida, né? Torcer para que o Flamengo faça um excelente jogo, faça um gol no início do jogo, para poder dar uma tranquilizada ali, os ânimos não vir a flor da pele e não entrar no modo de desespero no segundo tempo. Né? Fora isso, todos os reforços aí voltando, exceto Jorginho e Alexandre, que ainda estão em recuperação, mas o Felipe Luiz tem aí 95%, né, do elenco disponível. O Eric Pulgar está em fase final de recuperação da lesão do óssea, né? E é isso. Você que chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Deixa seu palpite, o que você acha? Para mim vai ser 3-0 Flamengo contra o Estudiantes, tá? Esse é meu palpite e acredito que o Flamengo seja campeão com 4 rodadas de antecedência do Brasileiro, se manter essa pegada que está apresentando no Brasileirão, sem dar mole pro adversário. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!